E deu a louca no CEO da Herbee. Pois é, você deve ter visto em algum noticiário, algum jornal, ou quem sabe ser uma das vítimas, se não conhecer uma das vítimas. Afinal de contas, a Herbee vendia para o país inteiro, estava vendendo muito, e o negócio tá feio para eles. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o assunto. Então, se você quer entender melhor essa polêmica, embarca comigo nesse hangout. Seja muito bem-vindo ao canal da Hangout. Eu me chamo Lucas, agente de viagens há mais de 10 anos, e mais do que nunca esse vídeo aqui é muito especial, especialmente com a bagagem que eu tenho, enfim, no segmento em si, né? Não só eu, como outros agentes de viagem, que o assunto é polêmico, a coisa é feia, e por isso a gente tem muita coisa para falar, para compartilhar com vocês, até experiência para quem está no mercado, para você não ser vítima, como está acontecendo com muita gente. Nesse caso da louca do CEO da Herbee, que no caso estão terceirizando a responsabilidade para ele, mas não é bem assim, né? Se o dono pensa e o dono faz, provavelmente a cultura da empresa como todo vai reproduzindo a mesma ação. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas e aí? E você já viajou com a Herbee? Já comprou pacote com eles? Até quando eles se chamavam Hotel Urbano, lembra disso? Pois é, o Hotel Urbano é a Herbee de hoje. E funcionava, né? Então me conta pra gente se você já viajou, se deu certo, se funcionou, ou se não, se você é uma das pessoas que está tendo problemas com eles, conta aqui pra gente também. É legal compartilhar isso com a comunidade, pra gente ver, quem sabe se ajudar na resolução de problemas e finalmente você conseguir viajar, né? Agora, se você ainda não comprou, então, ó, na dúvida, pra não ter dor de cabeça, vaza, foge, porque pelo visto a coisa tá feia, tá escalonada, e a resolução de problema deles não vai ser tão simples assim, vai demorar um pouquinho. Antes de a gente seguir, né, falando sobre a polêmica propriamente do CEO da Herbee, que fez um vexame, passou vergonha mesmo, vergonha nacional, e queimou a nossa fita do segmento de turismo, ou melhor, né, separou o joio do trigo. Talvez seja isso o melhor conceito, mas é bacana a gente falar um pouco mais sobre o que é a Herbee, né, que tipo de agência de viagens é a Herbee. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a Herbee, sim, é uma agência de viagens, mas não é qualquer tipo de agência de viagens. A gente chama esse tipo de agência, como a Herbee, a Decolar, o Booking.com, Expedia, de OTAs, ou seja, agências de viagem online, e são 100% online. Eles não têm uma estrutura física de atendimento de agência, eles não têm aquele tipo de serviço de agência que tem um consultor, que te dá todo o suporte, que planeja sua viagem, que faz uma viagem personalizada. Não é assim. Tudo ali é sistema. Eles têm um monte de fornecedores, esses fornecedores imputam no sistema deles vários preços e a coisa muda em questão de horas, é muito dinâmico mesmo, eles mal têm o controle disso. O que de fato eles têm o controle é da tecnologia, do site. E aí eles ligam, né, fornecedores com consumidores, e eles estão ali intermediando essa relação de consumo. E aí você pode me perguntar, poxa, mas que tipo de agência é essa que não tem nenhum consultor de viagem, nenhum agente de viagem ali, né, por trás, pronto para me atender? Pois é, e esse que é o diferencial desse tipo de agência totalmente online. É todo sistema, é tudo site. Claro, eles têm funcionários, mas os funcionários estão mais direcionados a fazer a coisa funcionar, a fazer o site funcionar. E tudo vai acontecendo automaticamente. Então a questão da qualidade, ou então a questão do suporte de serviço, não é a prioridade deles. O lance deles é ganhar dinheiro, e mais do que isso é fazer marketing, e isso eles fazem como ninguém. Tanto que são os maiores players hoje no mercado. 123 Milhas, Decolar, como eu falei há pouco, isso na televisão, na internet, em todo canto bomba. E por isso que empresas menores, fornecedores menores como hotéis, resorts, enfim, todo tipo de fornecedor de turismo se atrela a eles, porque é uma forma de se mostrar mais, de serem achados nas ferramentas de buscas por você, cliente. E agora que você entendeu o que é a Herbee, eu vou te falar como que a Herbee funciona, né? Basicamente, quem entra para comprar uma viagem no site da Herbee, acessa um site, coloca ali nos campos de busca, destino, data e coisas do tipo, e ali o sistema processa as opções de pacote que ele tem promocional, mais próximos, e te dá as opções, assim como outros sites fazem, né? Basicamente é isso. Qual que é a diferença da Herbee? Que você compra a preços muito baixos e compra sem saber a data exatamente. Você compra meio que no escuro. É uma coisa meio estranha, né? Pensar em viajar sem saber data, sem saber mais ou menos onde você vai ficar. Muitos dos pacotes te vendem uma ideia de hospedagem, mas não te fala exatamente qual que é a hospedagem, não te fala quando vai ser o seu voo.
nem o horário, nem data, nem nada, te dá só uma perspectiva de mês, de ano, e fica assim. Depois que você compra, e isso eles deixam claro, isso não é uma surpresa, tá? Vai vir um aviso ali, você se predispõe a isso, mas o que acontece é que após um tempo o site vem te dando em dias opções para viagens futuras, em datas futuras, e você opta por alguma dessas datas. Não são as datas que você quer, tá? O site que oferece as datas que eles têm. Essa é a distinção da Herb em relação às outras OTAs, outras agências como Decolar, por exemplo, que no caso você pré-define a data que você quer viajar, ou então eles te falam qual é a data do pacote que eles montaram. E aí beleza, você já tem essa informação clara. Na Herb não. A Herb você não sabe as datas. E qual que é o ponto disso? Eles barganham com fornecedores, né? Eles negociam com fornecedores melhores preços, preços muito mais baixos, porque eles vendem ou eles montam esses pacotes em massa. É tudo massificado. Como eu te falei, o foco deles é ganhar dinheiro, então eles pensam em número, em grande quantidade, como se fosse um grande atacadão. E você entra nessa bola, nesse bolão, né? E aí quando você entra nessa massa, né, nesse montante de gente esperando uma data, nesse atacadão, é onde começam os problemas que a gente está vendo agora acontecer com a Herb. Eles vendem em um volume gigantesco, fazem parcerias com hotéis e empresas do turismo que praticam preços muito mais baixos exatamente pela quantidade de pessoas. E o que eles vêm justificando para a mídia como um todo, né? Que o problema deles foi no período da pandemia, que eles venderam muito, coisa de bilhões de reais em pacotes de viagem para viagens futuras. No entanto, passada a pandemia, os custos se readequaram, obviamente, tudo inflacionou, tudo está mais caro, vide passagem de avião, né? Vide custo com alimentação, pois é, e aí os fornecedores repassaram esses custos para a Herb. E a Herb disse que não está conseguindo achar esse meio termo, esse ponto de equilíbrio entre os custos atuais dos fornecedores e os pacotes vendidos anteriormente. E aí com esse descompasso, o que vem? Calote. Pois é, vem essas dores de cabeça que estão acontecendo no momento. Bom, qual a minha opinião em relação a isso, né? Como a gente está vendo, a questão de descompasso de tempo é um problema contratual, de clareza, de transparência, exatamente essa questão de ser tudo sistema, tudo mecanizado, tudo ser no site, fica tudo muito frio, não tem aquela negociação caso a caso. E realmente talvez fosse impossível ter essa negociação com milhares de pessoas. No entanto, a transparência e a honestidade teria ajudado em grande parte a Herb, comunicando aos seus clientes sobre essas eventuais alterações. Tenho certeza que qualquer pessoa com bom senso entenderia o eventual ajuste passados 2, 3 anos da compra do pacote para de fato fazer a viagem. E ao contrário disso, não, o que eles estão fazendo é deixar passar. Ou pior, culpar os fornecedores por um problema que eles que criaram. O problema não é nem do cliente nem do fornecedor, é a Herb que intermediou, que deixou passar, que pegou toda aquela grana, aqueles 3 bilhões de reais, usou não sei para quê, e deixou as operações passarem, enfim, agora de quem que é o abacaxi, né? O tal de João Ricardo, CEO da Herb, que se acha o Elon Musk do Brasil, né? O Elon Musk tupiniquim, vai lá para a rede social, cria uma cortina de fumaça, fala um monte de bobagem, dá vexame, faz feio, avacalhou geral, fala um monte de abobrinha. Acho que nem vale a pena reproduzir aqui um monte de groselha que ele falou, porque é polêmica em cima de polêmica e ofusca de fato o real problema que vem acontecendo, né? Uma eventual possibilidade de calote, porque vamos lá, 3 bilhões, né, para uma empresa sem credibilidade e com uma perspectiva nada positiva em relação aos fornecedores, porque veja bem, a Herb não tem um hotel, a Herb não tem um ônibus, não tem um navio, a Herb não tem nada, a Herb só tem um site. Então se o parceiro dela, fornecedor hotel, falar que não quer trabalhar com ela, não quer atrelar a imagem, acabou o Herb, não tem mais hotel urbano, entende? Por isso que a questão da credibilidade, da ética, da transparência, da responsabilidade, honestidade, são importantíssimos, são condições de existência da empresa. E se ele fez isso com a empresa dele, e não adianta ele pedir afastamento, ou enfim, pedir desculpa, dar aquele mimimi na televisão, fingindo que tá chorando, que não convence ninguém, isso não resolve o problema, queimou a empresa. E aí, de novo, quem é que fica com esse abacaxi, não é mesmo, meu amigo? A intenção desse vídeo realmente era ressaltar a diferença de uma agência de viagens online, 100% online, para agências de viagem convencionais.
esse feeling, esse tete a tete, esse contato que você tem ao telefone ou pessoalmente, que seja, isso faz toda a diferença, especialmente quando você está procurando por uma viagem personalizada, uma viagem com a sua família, algo do tipo. Então, nesses casos, eu não sugeriria uma viagem com uma agência online. De toda forma, se vai buscar uma agência online, porque de fato os preços são bons, eu mesmo compro diversas vezes e faço buscas em agências online, acho super bacana, super positivo, são ferramentas de busca poderosas, importantes. Vai também, mas procura as corretas, como a gente estava falando da Booking, a Decolar inclusive hoje em dia, o que você tem que ficar atento é a como as coisas são vendidas, a como vêm os anúncios, a ler todos os passos, passo a passo. Às vezes você vê uma chamada de marketing que tem aquele preço super atrativo, mas lá embaixo, letras miúdas e pequenininhas, tem as regras e condições que você vê que não é bem aquilo. E aí você gasta tanto quanto gastaria com uma agência convencional, que te daria todo o suporte de serviço, de atendimento. Então, esses pontos são pontos que valem a pena serem pensados, especialmente hoje em dia, onde tudo é digital, tudo se busca por praticidade, por rapidez, por facilidade, e se perdeu um pouco essa questão do atendimento, do serviço, do olho a olho, né? De sentar, tomar um café ou até um telefone. Eu vou te falar que isso sim faz muita diferença, especialmente quando é uma viagem especial, uma viagem de sonhos, uma viagem em família, lua de mel, enfim, que seja. Ou seja, a sua viagem habitual mesmo, mas que você não queira ter dor de cabeça, né? Ou menos dores de cabeça, talvez esse seja o ponto. Procurar um CNPJ e saber que esse CNPJ existe, tem por trás uma estrutura, uma equipe e tudo mais. Então, esse foi o intuito desse vídeo. Espero realmente que você não tenha e não seja uma das vítimas da Herbee, porque no caso são vítimas de fato. Quiser saber mais informações, conteúdos de viagem, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo. Dúvidas, comentários, se quiser compartilhar a sua experiência, deixa nos comentários também. Compartilha com quem está assistindo esse vídeo, com a gente, é importante para nós também. Um abraço e até o próximo Hangout.